Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Psicologia com Propósito. Eu sou o evangelista Gênerson da Assembleia de Deus na Paraíba, em João Pessoa. Sou psicólogo, sou teólogo e estamos aqui para dar continuidade à série de estudos sobre a lição de juvenis, primeiro trimestre de 2024. Nesse trimestre nós estamos estudando a temática Feliz por Inteiro, o que Deus preparou para mim. E hoje a lição 2, ela fala sobre depressão, como livrar-se dela. A nossa ideia é trazer uma abordagem dentro da psicologia para lhe fornecer mais subsídios para você aprofundar um pouco mais na sua aula. Além disso, a nossa ideia é trazer ferramentas, técnicas, questionários para que você possa também aplicar na aula, enriquecer um pouco mais a aula. Existem diversos canais aqui no YouTube que traz essa abordagem teológica com muita competência, com muita profundidade. Então, a nossa ideia não é focar tanto na parte teológica, mas na parte da psicologia, trazendo essas ferramentas que a gente trabalha. Sou psicólogo, trabalho com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, atendo adolescentes, atendo adultos, e temos feito um trabalho dentro do público evangélico, vendo a necessidade que esse público tem a respeito da questão da saúde mental. Então, hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais e eu convido você para estar aqui com a gente até o final, porque no final nós vamos trazer um inventário de depressão que você vai poder aplicar com os jovens, avaliar se esse jovem que você está ministrando aula, ele está passando por um período de depressão e você fornecer ajuda, você fornecer um caminho para que ele possa procurar ajuda, alcançar ajuda e vencer e livrar-se dessa depressão. Então vem comigo, segue a aula. Então, lição de número 2, depressão, como livrar-se dela. O texto áureo dessa lição se encontra no Salmo 142, verso 7, que diz assim: Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. O justo me rodearão, pois me fizeste bem. A leitura bíblica em classe se encontra no Salmo 42, verso 1 até o verso de número 11. Nós não faremos essa lição, essa leitura, para que o vídeo não fique tão longo. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, nós postamos o vídeo da primeira aula. Foi um vídeo que ficou um pouco longo e a nossa proposta é que esse vídeo ele se torne mais objetivo. Então, queridos, com essa aula eu pretendo responder algumas perguntas. Primeiro, eu pretendo responder a pergunta: o que é depressão? Segundo, um cristão cheio do Espírito Santo, será que ele pode ter depressão? A terceira pergunta: depressão é uma doença diabólica? As causas e sintomas da depressão. O que a Bíblia fala da depressão? E como saber se meu aluno ele tem depressão? A primeira coisa que eu gostaria de falar, antes da gente se aprofundar na temática da depressão, é refletir com você sobre a importância da gente falar sobre depressão na igreja. Eu gostaria que você fizesse essa reflexão, você respondesse para si mesmo, ou deixasse até aqui nos comentários. Será que é necessário a gente falar sobre depressão na igreja? Por que falar sobre depressão na igreja? Será que na igreja existe espaço para a psicologia? E eu gostaria de iniciar essa aula lhe fazendo uma recomendação de uma leitura. Se você me acompanhou na aula passada, você viu que ao longo da ministração eu citei vários livros para enriquecer o seu conhecimento. E hoje eu gostaria também de lhe motivar a adquirir o livro Psicologia Pastoral, do pastor Jamiel Lopes. E esse livro ele traz essa abordagem da importância da psicologia no contexto eclesiástico. Então, por que falar de depressão na igreja? Primeiro, é a chamada teoria do dia do mal. E o que é isso? Quando a gente abre a Bíblia ali em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, ali Salomão ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais venha dizer: não tenho neles prazer, não tenho neles contentamento. E aqui, irmãos, eu acho interessante que Salomão ele dá esse conselho para os jovens, né? E ele diz: antes que venha o mau dia. E o mau dia ele chega para todos nós. O mau dia ele não é um calendário que a gente marca na nossa agenda. O mau dia simplesmente ele aparece. Existem pessoas que elas, do ponto de vista da saúde mental, ele imagina que nunca vai passar por uma turbulência na sua vida.
mas aparece um luto complicado, aparece uma perca de emprego, aparece uma doença na família, alguma coisa do tipo, e acaba desestabilizando, trazendo ali um sentimento de vazio, uma tristeza profunda, uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico. E aquela pessoa que imaginava que na vida nunca ia ter turbulência, ela passa por isso que Salomão chama do dia mau. Então, o primeiro motivo da gente falar de depressão na igreja é porque todos nós estamos sujeitos a passar pelo dia mau. E a ideia da gente falar sobre essa temática é nos blindar, blindar as nossas emoções, para que quando o dia mau ele venha, nós nos encontremos blindados e preparados para ele. A segunda coisa, Deus ele se preocupa com o ser humano, corpo, alma e espírito. Tem irmãos que imaginam que Deus ele só está preocupado com a gente no espírito. Tem pessoas que imaginam que Deus ele só está preocupado com a gente nesse relacionamento espiritual. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que lá no Pentateuco, Deus ele fala até o tipo de alimentação que o povo de Deus deveria se alimentar, animais que não deveriam comer. Ali nós percebemos que Deus ele estava preocupado com a saúde física do ser humano. E isso é apenas uma citação de várias que a gente poderia citar. Porque nós entendemos pela Bíblia que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E Deus ele está preocupado com esse santuário. Deus está preocupado com o nosso corpo, com a nossa saúde física e também com a nossa saúde mental. Quando a Bíblia fala ali, por exemplo, um texto que eu citei na aula passada, quando João ele se dirige a Gaio, ele diz: amado, desejo que te vá bem em tudo e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. É João dizendo para seu amigo Gaio: olha, eu quero que você esteja bem fisicamente, mas eu também quero que você esteja bem emocionalmente. Quando Paulo, por exemplo, ele escreve a Timóteo e ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ali está falando a respeito do cuidado em um aspecto geral. Às vezes a gente imagina que quando Paulo diz tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, está voltado só para a questão moral, para a questão espiritual, mas nós entendemos que ali a abrangência é muito mais completa. Ali Paulo está preocupado com seu filho na fé e dizendo: olha, Timóteo, você tem que ter cuidado, mas não só cuidado na sua vida moral, na sua vida espiritual, você tem que ter cuidado em todos os aspectos da sua vida. Porque fazendo isso, fazendo dessa forma, você vai ajudar aqueles que te ouvem, mas vai ajudar você mesmo, de forma que você não fique reprovado. Terceiro, pessoas com depressão possuem expectativa de vida de 10 a 15 anos a menos do que a população em geral. Então, uma pessoa que tem depressão, ela tem uma expectativa de vida menor do que uma pessoa que não tem depressão. Quarto, indivíduos com depressão, assim como outros transtornos psicológicos, estão mais vulneráveis a doenças como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Então, a depressão, ela acaba deixando a pessoa mais vulnerável, deixando a pessoa mais fragilizada e mais propensa a esses tipos de doenças. Por isso, falar sobre depressão. Outro motivo para a gente falar sobre depressão. A OMS, ela previa que em 2020, de cada 10 pessoas, 6 estariam com depressão. E eu imagino que hoje nós temos uma quantidade até maior, depois do efeito pandemia. 70% dos pastores americanos lutam contra a depressão. Então, a depressão não é algo que está apenas do lado de fora, é algo que também está dentro das igrejas. Se 70% de pastores estão com depressão, imagine. Se líderes estão com depressão, imagine como não está o liderado. Se aquele que está liderando, ele está acometido pela depressão, imagine como não está a igreja, os membros, os congregados. Então, queridos, tem pessoas que imaginam que o fato de você aceitar Cristo como Salvador vai eliminar todos os seus traumas, todo o seu histórico de vida, tudo aquilo que mexeu com as suas emoções. E Jesus, quando ele nos salva, quando ele nos resgata, ele limpa os nossos pecados. Mas a gente ainda precisa lidar com os traumas, a gente ainda precisa lidar com as fraturas emocionais. Então, aqueles que estão na igreja também estão sujeitos à depressão. A depressão ela atinge 350 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a OMS, dados de 2016. Eu imagino que hoje a gente tenha até mais pessoas acometidas de depressão.
Também tem um motivo das comorbidades, porque geralmente a depressão ela não vem sozinha. Geralmente a pessoa que tem depressão, ela também tem ansiedade. Geralmente a pessoa que tem depressão, ela também tem algum tipo de comorbidade, de outro tipo de doença que vai somar a depressão e trazer fragilidade emocional àquela pessoa. 16,3 milhões de brasileiros sofrem com a doença. Então você vê que é uma quantidade muito expressiva de brasileiros que sofrem de depressão. E se a gente tem essa amostra tão grande, com certeza a gente conhece alguém na nossa igreja que está sofrendo de depressão. E nessa aula eu gostaria de lhe trazer insights, ideias, para que você possa ajudar essa pessoa com depressão. E quem sabe essa pessoa é até você. E você às vezes imagina que não tem ninguém para lhe ajudar. Porque o tema da depressão em muitas igrejas ainda é um tabu. E hoje, nessa oportunidade, nós gostaríamos de quebrar esse tabu e mostrar para você que você pode encontrar ajuda e você vai conseguir livrar-se da depressão. E outro motivo para a gente falar de depressão na igreja, a depressão ela está associada a 60% de casos de suicídio. Existem estatísticas que mostram que é até mais, mas essa é uma estatística aqui bem moderada. 60% das pessoas que tentam tirar a própria vida ou que tiram a própria vida, ela tem um histórico de depressão. Então, quando, por exemplo, mais para frente eu vou falar sobre o inventário de depressão, um teste que você pode aplicar com os seus alunos na sala de aula, mas quando a gente recebe um paciente com depressão na clínica, uma das primeiras coisas é investigar a respeito de suicídio. Se essa pessoa ela já tentou, se já passou pela cabeça a ideia de tirar a própria vida, se ela já tem um plano, porque muitas das pessoas que têm depressão, elas têm ideação suicida. Então, o primeiro tópico da lição, ele fala sobre depressão, mal do século. E o comentarista ele começa definindo o que é a depressão. Eu gostaria de trazer aqui uma definição de um autor, Teodoro, 2010, e ele diz que depressão é um transtorno mental causado por uma complexa interação entre fatores orgânicos, psicológicos, ambientais e espirituais, caracterizado por angústia, rebaixamento do humor e pela perda de interesse, prazer e energia diante da vida. Então, dentro desse contexto, dessa definição, nós já entendemos que a depressão é um transtorno mental. Segundo, ela não é uma coisa só, porque às vezes tem pessoas que imaginam que a depressão ela é por conta de um motivo. Não, a pessoa ela perdeu o emprego, entrou em depressão. Não, a pessoa rompeu um relacionamento, entrou em depressão. E nós entendemos pela definição que a depressão é uma interação de diversos fatores. São fatores orgânicos, fatores psicológicos, ambientais e espirituais. Porque você vê que tem pessoas que passa pela mesma situação que uma outra e mesmo assim não entra em depressão. Como assim? Tem duas pessoas, uma perdeu o emprego, a outra também perdeu. Uma perdeu o emprego, virou um empreendedor, por exemplo, e a outra perdeu o emprego, entrou em depressão. Por quê? Porque você vê que o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. O sol é o mesmo, mas a estrutura é diferente. Então tem pessoas que ela consegue lidar de formas diferentes com problemas semelhantes. E o fato dela conseguir lidar de formas diferentes com o mesmo problema que outra pessoa, às vezes vai definir se ela entra ou não em uma depressão. Então, a depressão é uma interação de diversos fatores, não é um motivo só. Segundo, nós entendemos que são fatores orgânicos, psicológicos, ambientais e também espirituais. Porque tem pessoa que, na igreja principalmente, que ela pensa que depressão é só espiritual. Então, se a pessoa está com depressão, não, isso é um demônio, isso é um encosto, isso é não sei. E nós entendemos pela definição que a depressão não é só espiritual. Pode ser espiritual, mas não só espiritual. Existe a diferença entre tristeza e depressão. E esse livro, o livro Psicoeducação, é um livro muito bom, que eu recomendo também que os senhores comprem, porque é um livro que ele vai tratar diversos transtornos mentais de uma maneira bem objetiva. Então vai lhe dar subsídio para que você possa
atuar, para que você possa entender, para que você possa conhecer esses transtornos mentais e também poder ajudar o seu aluno, ajudar aí na sua igreja. Existe uma diferença entre tristeza e depressão. E esse livro, o livro Psicoeducação, ele diz que a tristeza é passageira, sendo muitas vezes consequência de um fator adverso da vida. Uma perda, um desapontamento, uma lembrança de algo ruim que aconteceu, ou mesmo um pensamento não adequado que ativamos de forma automática. É o que na psicologia, na terapia cognitivo-comportamental, nós chamamos de pensamentos automáticos. Mas isso é assunto para uma outra aula. Mas tristeza e depressão. Como diferenciar a tristeza da depressão? Aqui, o autor está dizendo que a tristeza ela é passageira. A depressão, você vai ver mais para frente que ela tem um período maior. A tristeza ela é consequência de um fator adverso da vida. A pessoa teve uma perda, a pessoa perdeu o emprego, a pessoa teve um desapontamento, a pessoa rompeu um relacionamento. Isso vai gerar tristeza. Tem pessoas que rompeu o relacionamento, ela já diz, não, estou com depressão. Mas lá para frente nós vamos ver que o que diferencia a tristeza de uma depressão é o período, o tempo e a intensidade. Existem importantes diferenças entre essas duas situações, como no caso a intensidade, duração e consciência de causas envolvidas. Então é isso que eu estou falando. O que vai diferenciar a tristeza de uma depressão é intensidade, duração e a consciência das causas envolvidas. Tristeza é uma reação emocional normal às inúmeras situações frustrantes que a vida nos coloca. Porém, é comum que ela retorne às suas atividades após um período relativamente curto de elaboração e adaptação diante do fato vivido, restaurando a confiança e o entusiasmo pela vida. Então, todos nós passamos por um período de tristeza. Todos nós. Nós vamos ver na Bíblia, até Jesus mesmo, ele passou por um período de tristeza. Chamou ali os discípulos, olha, velem um pouco comigo, que eu estou angustiado até a morte. Até Jesus, ele passou por um período de tristeza. E não só Jesus, mas outros personagens da Bíblia passaram por um período de tristeza. Tem até lá no livro de Daniel, se não me falha a memória, no capítulo 10, diz que Daniel ele ficou triste por 3 semanas. E tem até autor que confunde ali, que acha que é uma depressão, que não é e tal. Mas você vê que todos nós estamos sujeitos a passar por um momento de tristeza. Só que a tristeza é algo que passa, é algo passageiro. É algo que é um período relativamente curto. Vai passar, a gente vai elaborar, a gente vai entender, a gente vai compreender e a gente vai sobreviver, a gente vai sobressair. A gente vai, muitas vezes, sair até maior de uma situação de tristeza, mais experiente de uma situação de tristeza. Então, a depressão, ela apresenta maior intensidade, revelando angústia, autodesvalorização, desmotivação, que podem se prolongar por meses ou anos, comprometendo a vida pessoal, social, profissional e familiar do deprimido. Então aqui nós já entendemos uma diferença entre tristeza e depressão. Por quê? A depressão ela tem uma maior intensidade. A depressão ela pode durar meses ou até anos. A tristeza não, a tristeza ela é passageira. As verdadeiras causas da depressão nem sempre são percebidas pelo doente e pelas pessoas com quem convive, por estarem carregadas de conteúdos inconscientes e processos psicológicos e orgânicos complexos. O que isso quer dizer? Que quando vem a tristeza, muitas vezes a gente sabe por que a gente está triste, o que motivou essa tristeza. Já a depressão, às vezes a pessoa não percebe. Simplesmente ela está naquela situação e muitas vezes não sabe nem por quê. É igual no caso da ansiedade, por exemplo, transtorno do pânico. A pessoa às vezes tem aquele medo irracional, aquele medo e a gente pergunta, mas você tem medo de quê? E nem a pessoa mesmo sabe explicar de onde vem esse seu medo. Depressão, mal do século, ainda estamos no primeiro tópico da lição. E agora vamos para o primeiro subtópico. Causas e sintomas. São muitas as causas da depressão. Elas podem ser de origem genética, falta de substâncias cerebrais e fatores como estresse, ansiedade, sedentarismo, traumas físicos ou psicológicos, entre outros. Então você vê, irmãos, que a depressão ela é multicausal.
são diversos fatores que podem contribuir para uma depressão. Tem a questão genética. Geralmente, se você é filho de pais que são propensos ou vulneráveis à depressão, provavelmente você pode desenvolver a depressão. Eu vou desenvolver? Não necessariamente. Isso vai depender muitas vezes do estilo de vida, muitas vezes do temperamento, muitas vezes da forma que a gente lida com as situações. É igual uma pessoa que, por exemplo, os pais têm problema cardíaco, tem histórico de problema cardíaco. Quer dizer que ele vai desenvolver problema cardíaco? Não necessariamente. Vai depender, muitas vezes, do estilo de vida, da alimentação, sedentarismo. Então, do mesmo jeito é na depressão. Falta de substâncias cerebrais. Porque, veja, como falamos lá no início, muitas pessoas, quando falam de depressão, imaginam só causa espiritual. Não, isso é um demônio. Mas falta de substâncias cerebrais também podem contribuir para a depressão. É igual uma pessoa que precisa, por exemplo, de uma reposição de vitamina K. Ela se corta e o sangue fica ali jorrando e demora a coagular. Então vai no médico e o médico diz, não, você está precisando de vitamina K. Você precisa de uma reposição de vitamina K. E a pessoa toma essa medicação. Do mesmo jeito é na depressão. Às vezes a pessoa ela tem algum desequilíbrio de neurotransmissor. E por isso ela precisa tomar uma medicação para repor essa deficiência que ela tem desse neurotransmissor. E a questão ambiental também. Se você trabalha, por exemplo, em um ambiente estressante, de muita cobrança, muitos jovens no período de faculdade, quando vai entregar ali o trabalho de conclusão de curso, desenvolve a depressão por conta de tanta pressão que ele está sofrendo naquele momento tão importante da vida dele. Então, são fatores que vão causar a depressão. A questão do sedentarismo é uma coisa muito importante, porque crente, muitas vezes, ele não gosta de se exercitar. Tem até aqueles que acham que é pecado, camarada, se exercitar. É claro que a gente tem que evitar os extremos, né? Tem irmão que é pregador do evangelho e vai malhar e faz questão de tirar foto, de ficar postando aquele negócio, aquela ostentação. Também a gente tem que ser moderado, né? Mas nós vemos a importância da atividade física. Existe uma coisa que a gente chama na psicologia de ativação comportamental. Por quê? Tem pessoas que ela imagina que ela precisa estar bem para poder fazer algum tipo de atividade. Então a pessoa se tranca ali no quarto, geralmente a pessoa com depressão se tranca ali no quarto, não quer sair e tal. E ela diz, não, quando eu tiver melhor, eu vou sair. Quando eu tiver melhor, eu vou para a igreja. Quando eu tiver melhor, eu vou fazer uma atividade física. Só que na psicologia a gente aprende que é o contrário. Que a pessoa não precisa estar melhor para agir, mas ela precisa agir para ficar melhor. Ela precisa fazer o que a gente chama de ativação comportamental. Se você não consegue fazer 1 hora de atividade física, faça uma caminhada de 5 minutos. Só o fato de você sair, só o fato de você sair dessa zona de conforto, que não sei nem se a gente pode chamar de zona de conforto, mas só o fato de você sair dessa inércia, isso daí já vai lhe motivar. Isso daí já vai mostrar que você está no controle. Isso daí já vai melhorar a sua autoestima. Então, a questão do sedentarismo, ele também contribui para a questão da depressão. E a atividade física, ela vai lhe ajudar por conta de neurotransmissores, a questão da dopamina, a questão da autoestima que eu falei. Isso vai contribuir para que você vença a depressão. Traumas físicos e psicológicos, entre outros, são causa da depressão. Vamos falar agora de sintomas. Sintomas também tem diversos. Tristeza, angústia, irritabilidade, ansiedade, anedonia, desmotivação. Isso são os chamados sintomas emocionais. Porque na depressão também existem sintomas diversos. Sintomas emocionais, sintomas cognitivos, sintomas físicos. Então, esse primeiro que eu falei foram os sintomas emocionais. Tem os sintomas cognitivos. Baixo rendimento intelectual, falta de fé, tanto em si, em Deus, na vida, nas pessoas e até nos tratamentos. A pessoa chega para o tratamento, para a terapia, e ele está ali sem esperança, sem fé. Ele acha que o terapeuta também não vai ajudar ele. E muitas vezes a gente parte e diz, não, mas você está fazendo uma terapia baseada em evidências. O que é isso? Outras pessoas passaram pelo que você está passando. A gente já atendeu outras pessoas com depressão.
A gente já atendeu outros casos, a história mostra diversos casos de depressão, de pessoas que conseguiram se livrar. Por que você acha que nós não conseguiremos lhe ajudar? Então, é a falta de fé, que é um dos sintomas cognitivos da depressão. Sentimento de abandono ou rejeição, assuntos constantes sobre morte, sentimento de inferioridade, falta de sentido na vida, baixa autoestima, alta imagem negativa, pessimismo, desvalorização da vida, sentimento de culpa, ideação suicida. Sintomas físicos: hipersonia, insônia, perda de apetite, aumento de apetite, dificuldade de concentração. O que é isso, irmãos? Hipersonia e insônia. Ou a pessoa dorme demais, ou a pessoa não consegue dormir. Perda de apetite ou aumento de apetite. Ou a pessoa come demais, ou a pessoa também não tem vontade de comer. E dificuldade de concentração. Sintomas ou sinais comportamentais: cabeça baixa, peito embutido, coluna curvada, dificuldade em olhar nos olhos das pessoas, olhar desvitalizado, despreocupação com a higiene pessoal, despreocupação com a aparência, respiração superficial, movimentos lentos e contidos. Esses sinais são importantes porque se você consegue observar isso em uma pessoa, um parente, um amigo, um aluno, você já pode se questionar: será que essa pessoa não está com depressão? Aquela pessoa que às vezes gostava de se arrumar, aquela pessoa que era até vaidosa e às vezes está desleixada com a sua aparência, será que ela não está num princípio de depressão? Será que ela não está em um quadro de depressão? Então, isso são alguns sinais que aparecem para que a gente possa oferecer ajuda a essas pessoas. Tem um quadrozinho aqui, numa charge, um quadrinho, que eu acho muito interessante, a gente sempre usa quando dá palestra sobre suicídio, né, prevenção ao suicídio. E o menino, ele diz, né: essa é a minha postura de deprimido. Quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar ereto e levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim. E ele agora curva, né, o seu corpo. E isso daí tem muito a ver com o que nós falamos agora há pouco da ativação comportamental. Eu sou bombeiro militar, né, sou capitão do Corpo de Bombeiros Militar aqui da Paraíba, e quando a gente estava nas aulas de atendimento pré-hospitalar, a gente aprende, né, que quando a pessoa está com alguma dificuldade de respiração, às vezes ofegante, aquela respiração ofegante, a pessoa precisa levantar a cabeça para abrir as vias aéreas, né? Isso facilita a respiração. Quando a pessoa está passando mal, a tendência dela é ficar curvada, o corpo curvado. E quanto mais o corpo está curvado, mais contribui para que ela se sinta mal. Do mesmo jeito é na questão da depressão. Quanto mais a pessoa assume esses sinais que nós vimos aqui, comportamentais, ela vai ficar mais deprimida, ela vai se sentir pior. Então, se a pessoa ela levanta a cabeça, se a pessoa estufa o peito, se a pessoa tenta respirar melhor, isso daí já é um tipo de ativação comportamental para que aquela pessoa se sinta melhor. Ainda falando sobre causas e sintomas, tem o chamado comportamento social. A pessoa com depressão, geralmente, ela quer se isolar. A pessoa com depressão, ela perde o interesse por muitas coisas, as chamadas atividades prazerosas, perde interesse pelos estudos, perde interesse pelo trabalho, perde interesse até a comunhão da igreja. E é por isso que nós estamos falando sobre esse assunto hoje. Existem alguns fatores de risco que podem contribuir para a pessoa desenvolver uma depressão. Primeiro, histórico de pais com abuso de álcool, criminalidade dos pais, presença de abuso sexual, baixo nível educacional dos pais, problemas de relacionamento familiar, amizades com adolescentes com problemas de conduta. E por que isso é importante você saber? Porque você sabendo esses fatores de risco, quando você for abordar uma pessoa que está lidando com a depressão, você pode pedir um resumo do histórico de vida dela. Olha, mas é a primeira vez que você passa por isso? Me conta um pouco da sua história. Como é seu relacionamento com seus pais? Como é o seu relacionamento com as pessoas da escola? Como é as suas notas? Você tira boas notas? Então, você fazendo esse tipo de questionamento vai lhe responder muito.
E isso vai lhe ajudar a perceber que a depressão não é uma coisa assim que aparece, uma coisa que por conta de um fator. Não, às vezes é igual um copo d'água, né? Você vai enchendo gota a gota e quando é no final tem uma gota que faz transbordar. E a gente se pergunta, qual a gota fez o copo transbordar? Será que foi a última gota? E a gente percebe que não, que é a somatória de todas as gotas, né? Do mesmo jeito, muitas vezes, a questão da depressão. Não foi um fato isolado, mas a contribuição de vários fatos e vários fatores para que aquela pessoa desenvolvesse a depressão. Terceiro subtópico da lição fala o que a Bíblia fala sobre a depressão. O termo depressão não aparece diretamente no texto bíblico, mas em vários momentos vê-se homens de Deus enfrentaram momentos de depressão. E aqui a lição ela cita Elias, Jó, Moisés, Jonas, homens de Deus que passaram por momentos de depressão, né? Momentos que, pela sua sintomatologia, pela sua descrição, nos faz entender que eles passaram por um período de depressão. É claro que, como nós falamos agora há pouco, né? O que vai diferenciar uma tristeza de uma depressão é a intensidade, a duração. Quando fala sobre o caso desses homens de Deus, a gente não sabe quanto tempo durou, né? Então não dá para a gente, dentro de uma perspectiva da medicina ou da psicologia, definir realmente se ele passou por depressão. Mas ele apresenta alguns sinais, alguns sintomas que faz a gente entender que é muito parecido com um quadro de depressão. Então Elias, por exemplo, que estava ali sofrendo tanta pressão, né, de Jezabel, e Jezabel ameaçando ele, dizendo que ia matar e tal. E Elias ele foge, Elias ele se tranca, vai ali para a caverna e tal, pede para morrer. Então você vê uma série de situações, de sintomas que mostra que Elias provavelmente ele teve um quadro de depressão. O outro que eu gostaria de pontuar, para a gente não ser tão exaustivo nesse ponto, é Moisés. Moisés, ele no capítulo 11, até a lição, ela cita, né? No capítulo 11, Moisés estava ali muito sobrecarregado daquela carga de conduzir o povo à terra prometida. E tem um momento que ele diz, não, o povo é muito pesado, eu não gerei esse povo, não, me mata e tal. Ele começa ali aquele diálogo com Deus. E essas características apresentadas pela Bíblia de Moisés, eu entendo mais uma espécie de síndrome de burnout. E dentro dessa temática da síndrome de burnout, eu gostaria de lhe indicar um livro. É o livro Andando com o Tanque Vazio, de Wayne Cordeiro. É um livro muito interessante que ele fala sobre a sua experiência com a síndrome de burnout. Ele é um pastor, passou por esse período de burnout. E por que está aqui na lição, uma lição que fala sobre depressão? Porque burnout é um tipo de transtorno que a pessoa tem uma vulnerabilidade muito grande de desenvolver depressão e também da depressão para a ideação suicida. Então, esse autor, Wayne Cordeiro, ele conta a sua experiência nesse livro sobre como foi ele passar por esse processo de depressão, esse processo de burnout. E Moisés, ele também traz muitas características parecidas com burnout, né? É uma coisa que acomete muitos obreiros, muitos pastores, devido à pressão, devido à responsabilidade, devido ao acúmulo de tarefas, e a pessoa às vezes está esgotado fisicamente, emocionalmente, e muitas vezes chega até a questionar o chamado. Muitas vezes imagina que não é chamado para aquilo, não tem um chamado para isso, não tem condição, e muitas vezes a pessoa quer desistir. E a palavra que eu lhe dou hoje nessa transmissão, você que me acompanhou até aqui, você ficou até aqui para ouvir essa palavra, que às vezes a gente não precisa desistir, a gente só precisa descansar. Igual os valentes de Davi que ficaram ali no ribeiro de Besor, capítulo 30 de 1 Samuel. Ficaram ali, eram 600 homens, dos 600, 200 ficaram no ribeiro, porque de tão cansados não conseguiram prosseguir a viagem. E o que é que eles vão fazer? Vão desistir? Não, precisava descansar. Era guerreiro, mas precisava descansar. Você é guerreiro, você é homem de Deus, mulher de Deus, você só está precisando descansar. Você não precisa fugir do seu chamado. Você não precisa entregar a sua responsabilidade. Você só precisa descansar. Segundo tópico da lição, depressão, discernindo a doença do problema espiritual. Aí o primeiro subtópico fala sobre depressivos que sofrem preconceito e incompreensão. E eu tenho uma pergunta, será que esse tema da depressão ainda é tabu? Como é que esse tema da depressão ele as pessoas lidam com ele aí na sua igreja, na sua comunidade de fé?
Como é que as pessoas tratam dessa temática? Seu líder, ele fala sobre esse tema de forma aberta? E se fala, como é que fala? Porque às vezes não é só falar, mas como falar. Porque eu escuto muitos pregadores que falam de depressão, mas ele fala condenando a depressão. Fala como se a pessoa, por exemplo, procurar ajuda é uma falta de fé. E isso acaba inibindo as pessoas a procurar ajuda. E ali aquela pessoa acaba ficando meio que sufocada e muitas vezes até se afasta da fé. Mas eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram, @psicologia_com propósito. Se você não nos segue, siga lá. A gente fala bastante também sobre saúde mental, voltado para o público cristão ali no nosso Instagram. E uma vez eu fiz uma pergunta no período do Setembro Amarelo. E eu perguntei se a igreja do pessoal ali que nos acompanha, se já tinha falado sobre a temática da depressão, sobre a saúde mental e tal. 34% das pessoas disseram que não. Aí depois eu perguntei, né, se a gente deveria falar sobre essa temática na igreja. 100% das pessoas disseram que sim. E eu perguntei, você acha que depressão é falta de fé? 15% das pessoas responderam que sim, que achavam que depressão era falta de fé. Então, quando eu vejo uma estatística dessa, eu percebo a necessidade da gente falar mais, explorar mais a temática da saúde mental nas nossas igrejas. Depressivos que sofrem preconceito e incompreensão é o primeiro subtópico do tópico 2. O comentarista diz que pessoas que enfrentam a depressão são muitas vezes incompreendidas, pois podem ser acusadas de não estarem orando o suficiente ou estarem escondendo algum tipo de pecado. E como nós falamos agora há pouco, a questão espiritual é apenas um dos motivos, uma das causas para o desenvolvimento da depressão. Existem muitos outros fatores. E quando a gente conhece isso, é muito importante, é muito interessante, porque agora a gente sabe lidar de uma maneira diferente. A gente enxerga o outro de uma maneira diferente. Ainda falando sobre depressivos que sofrem preconceito e incompreensão, o comentarista diz que a depressão afeta o lado emocional e é preciso muita ajuda, tanto espiritual quanto psiquiátrica e psicológica, para vencer esse problema. Nós percebemos a necessidade de um acompanhamento multiprofissional. Um acompanhamento multiprofissional porque nós vimos que a depressão é multifatorial. Então, pelo fato de ser multifatorial, o tratamento precisa também ser multidisciplinar, multiprofissional. Então, a depressão ela afeta o lado emocional. Tem muitas pessoas que confundem depressão com preguiça. Acha que a pessoa está com preguiça. Não, isso é um preguiçoso. E às vezes falam palavras que deixam a pessoa pior. Às vezes a pessoa, no intuito de ajudar, às vezes piora a situação. Muitas vezes, a gente não precisa nem falar, a gente só precisa estar presente. Ô irmão, não sei o que é que eu vou falar para a pessoa que está com depressão. Às vezes só o fato de você estar presente, você já está dizendo muita coisa. Segundo subtópico, depressivos que precisam do apoio da família e da igreja. O comentarista diz que a depressão pode roubar a energia, o interesse e o prazer de viver. Por ter causas biológicas, emocionais e espirituais, a família de um depressivo precisa ter paciência e acompanhar de perto essa pessoa, que na maioria das vezes tenta se isolar progressivamente dos demais ao seu redor. Então é justamente isso, sabe? A gente, por exemplo, se vê uma pessoa, sei lá, que quebrou o braço, uma pessoa que tem algum tipo de fratura, algum tipo de trauma no corpo, a gente às vezes compreende. Às vezes você vê uma pessoa, por exemplo, com uma fratura exposta, a gente não vai exigir dela um esforço que ela não pode. Não, ela está com uma fratura exposta. Mas, como a depressão não é uma coisa que a gente visualmente observa, quando a gente vê uma pessoa com depressão, a gente imagina que é preguiça, a gente imagina que é frescura, a gente imagina que é frouxura, a gente imagina que é falta de fé. Mas do jeito que a gente trata uma pessoa que está com um tipo de contusão ou um tipo de fratura exposta, a gente deveria enxergar a depressão com um tipo de fratura emocional que a pessoa está vivenciando. O terceiro subtópico desse tópico 2, depressivos que enfrentam batalhas espirituais. Aí eu chego no ponto, né? Lá do início. Um cristão cheio do Espírito Santo pode ter depressão? O que é que você acha? Depois de tudo que a gente já discutiu. Será que um crente cheio do Espírito Santo pode ter depressão? Queridos, eu estou aqui, ó, eu tenho um óculos. Miopia. Grau 3.
Todo ano eu vou lá num oftalmologista, faço a revisão da minha lente, para ver se precisa aumentar, se precisa corrigir alguma coisa. Todo ano eu procuro lá o oftalmologista. E você acha que é falta de fé eu procurar o oftalmologista? Jesus, ele curou Bartimeu. Você acha que ele não poderia me curar da miopia? Pode me curar da miopia. Mas ele também deu capacidade e inteligência aos médicos para que, uma vez por ano, eu vou lá e procuro ele. Então, queridos, procurar ajuda profissional não é falta de fé. Do mesmo jeito que eu posso ser cheio do Espírito Santo, mas eu tenho miopia, uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo e ter depressão. Porque nós vimos que a depressão ela tem diversos fatores, não é só espiritual. Depressão é uma doença diabólica? Eu acredito que você já tem a resposta, né? Ô irmão, mas a depressão é uma doença diabólica? Não, a depressão não é uma doença diabólica. A gente viu aí o período do Covid. Quantos irmãos nossos, homens e mulheres de Deus, não morreram devido à Covid? Será que a pessoa ter Covid é alguma coisa diabólica? Será que a pessoa ter Covid é porque não orou, é porque não teve fé? Não, é uma doença. Do mesmo jeito, a depressão é uma doença. Agora sim, o diabo ele pode usar qualquer tipo de coisa para nos oprimir. Ele pode usar um fim do relacionamento, ele pode usar um desemprego, ele pode usar uma dor de cabeça. Como ela tem uma dor de cabeça, o diabo vem na nossa mente, olha, tu vai morrer, isso é um tumor. E ele coloca isso na nossa mente para nos oprimir. Então, do mesmo jeito, ele pode usar a depressão para nos oprimir. Mas não quer dizer necessariamente que a depressão é uma doença diabólica. Pode ser espiritual? Pode ser espiritual, mas não necessariamente é espiritual. Depressivos que enfrentam batalhas espirituais. Não podemos dizer que toda depressão provém de problemas espirituais ou de possessão demoníaca, muito menos que é resultado do pecado. Mas sabemos que o inimigo quer destruir-nos de todas as formas. Ele tenta nos convencer de que não vale a pena viver. Pastor Jamiel Lopes, ele conta em uma de suas aulas de psicologia pastoral que ele foi chamado na casa de uma família que a filha estava, de vez em quando estava tendo umas crises de raiva, umas coisas assim, muito estranhas. E a família já tinha chamado diversas pessoas para ir orar, para interceder. Aquelas mulheres do copo do ciclo de oração, mulher que passa a noite em vigília, que sobe e desce monte, chamou esse povo e orou e nada, e não deu resultado. E chamou o pastor Jamiel. E o pastor Jamiel foi, e ele disse, olha, pastor, a gente já chamou todo tipo de gente e orou e não deu resultado, a gente queria que o senhor orasse e tal. Ele é psicólogo, e ele fez ali uma avaliação, e ele disse, olha, procura ajuda profissional, procure um neurologista. E aquela pessoa, não, o senhor vai orar e tal, não, procure um profissional. E procurou um profissional, e aquela criança tinha um tumor que estava desenvolvendo no cérebro. E esse tumor estava contribuindo para que ela tivesse essas alterações de humor. Então, queridos, às vezes a gente espiritualiza muito, mas às vezes não é doença, não é uma coisa espiritual. É uma doença que precisa de tratamento e precisa de acompanhamento profissional. Será que meu aluno está com depressão? Agora, eu gostaria de mostrar para vocês um inventário de depressão, a mente vencendo o humor. Inventário da depressão, a mente vencendo o humor, é um recurso terapêutico que eu gosto de usar quando a pessoa ela nos procura e o motivo que ela diz que nos procura é devido à questão da depressão. Então, nós aplicamos, é um questionário que tem 19 perguntas, na verdade não é pergunta, são sintomas, né? E a pessoa ela vai dar uma pontuação de 0 a 3. Então, por exemplo, o primeiro é humor triste ou deprimido. Aí eu peço para a pessoa dar uma pontuação, ela vai circular, fazer um X. Humor triste e deprimido, na última semana, isso daí a gente avalia dentro de um período de tempo, né? Na última semana, como você se sentiu com relação a isso? Aí a pessoa dá a pontuação. Sentimento de culpa, a pessoa dá a pontuação. O 0 é nem um pouco, o 1 é às vezes, o 2 é frequentemente e o 3 é a maior parte do tempo. Quando a pessoa responde às 19 ou fala sobre os 19 sintomas e dá aí a sua pontuação, a gente soma tudo e vê a questão da pontuação que deu. E a gente multiplica ali a questão da pontuação máxima, né? Multiplica 3 por 19, vai dar uma pontuação máxima. E a gente faz aí tipo uma régua entre o 0 e essa pontuação máxima. E vê a pontuação da pessoa, se está mais próxima do 0 ou se está mais próxima da pontuação máxima.
e avalia a questão dos sintomas, aquele que aparece a maior parte do tempo, aquele que está causando um prejuízo maior para aquela pessoa. E a gente vai aplicando as técnicas da terapia, a gente vai aplicando os recursos terapêuticos, vai desenvolvendo o processo. E toda semana a gente aplica esse questionário, esse inventário, toda semana. E a gente vai monitorando se aumentou a pontuação, se diminuiu a pontuação, se tem sintomas ainda que são recorrentes, sintomas que desapareceram, a gente vai fazendo esse tipo de acompanhamento. Eu sugiro que vocês imprimam esse material. Se vocês quiserem esse inventário, pode falar comigo aqui. Eu sempre deixo o link aqui do WhatsApp. Tem um grupo lá. Você pode entrar em contato comigo. Eu mando para você, mas também tem na internet. Você coloca lá inventário de depressão, a mente vencendo o humor, vai aparecer. E você aplica com seus alunos. Isso não é um teste psicológico. Não, isso é um inventário para a gente entender alguns sintomas e você poder ajudar o seu aluno. Então, vamos dar prosseguimento aqui, voltando para o slide. Então, será que meu aluno está com depressão? Você aplica aí esse inventário A Mente Vencendo o Humor e aí você vai avaliar essa questão dos sintomas que estão aparecendo. Terceiro tópico da lição, a receita bíblica contra a depressão. Primeiro subtópico, a oração que vence. O comentarista ele diz: se você está enfrentando a depressão, confie no Senhor Jesus e busque em oração. Se alguém que você conhece está vivendo esse dilema, interceda por essa pessoa, pois através de sua oração, Deus pode trazer a cura que ela tanto necessita. Vocês sabem, né, desde a lição passada, eu não coloco todo o conteúdo da lição. Não, eu pego ali de um tópico, eu pego uma parte que eu achei mais interessante para a gente comentar, para não ficar algo muito exaustivo, muito longo, né? E eu acho que da mesma forma você deveria fazer na sua sala de aula, para promover o debate. Você chega no tópico 3, por exemplo, que é o tópico que nós estamos agora, e pergunta o que foi que eles mais gostaram, né, dentro desse tópico, né? E aí faz uma aula mais dinâmica e participativa. Então, meus irmãos, aqui está falando sobre a oração que vence, né? A palavra de Deus diz que a oração da fé, ela salva o doente. Então, a oração, ela tem esse poder. Na verdade, o poder não está na oração, mas no Deus que ouve a oração. Porque o poder da oração não está em quem fala, mas em quem ouve. Não está em quem ora, mas em quem ouve e responde a nossa oração. A gente encontra na Bíblia um caso emblemático que quando Jesus ele vem andando por cima do mar, os discípulos ficam com medo, né? E agora Jesus diz: não, coragem sou eu, não tenho medo. E agora Pedro, que era mais sanguíneo, mais afoito, mais impetuoso, ele diz: Senhor, se for o Senhor, manda eu ir andando por cima das águas. E Jesus disse: vem. E agora Pedro vai andando ali por cima das águas. Todos conhecemos a história, né? E teve um momento que a Bíblia diz que ele, olhando o vento, olhando o mar, ele começa a afundar. E agora ele grita, né? Tem uma versão que diz: Senhor, socorre-me. E quando ele grita, quando ele pede ali ajuda, o Senhor estica ali a mão, pega ele, coloca ele no barco e diz: homem de pequena fé, porque duvidasse e tal. O que eu acho interessante nessa história de Pedro é que Pedro ele era aquele homem sanguíneo, aquele homem líder, aquele homem... Mas, no momento de fragilidade, ele teve a atitude de clamar e pedir socorro. Então, do mesmo jeito, se você está passando por um problema de depressão, por um período de depressão, peça ajuda, peça socorro. Ô irmão, mas ninguém vai poder me ajudar. Tem sempre alguém que pode lhe ajudar. Nem que seja lhe ajudar em oração, mas alguém vai lhe ajudar. Peça ajuda. O segundo subtópico desse tópico 3, a palavra de Deus que fortalece. O comentarista diz: quando uma pessoa com depressão resolve ler as Escrituras, encontra alento, consolo, refrigério e direção para superar a doença e vencê-la em nome de Jesus. A leitura da Bíblia, ela vai mostrar a vida a partir da perspectiva de Deus. A leitura da Bíblia vai mostrar a sua identidade a partir da perspectiva de Deus. Porque nós vimos que uma das coisas que a depressão ela causa na pessoa é o sentimento de inutilidade. E muitas vezes a pessoa está ali naquele sentimento de inutilidade, se sentindo um lixo, se sentindo um nada. E isso é a visão que ela está tendo. Mas será que essa é a visão que Deus está tendo de você? Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente entende a vida a partir da perspectiva de Deus. E existe uma coisa que a gente aplica na terapia, que se chama cartão de enfrentamento. O que é cartão de enfrentamento?
Cartão de enfrentamento é tipo frases. Coisas que a gente vai discutindo na terapia, insights, frases, coisas que são marcantes. E a gente pede para o paciente anotar. Olha, anote isso para você lembrar. Quando você passar por uma crise, a pessoa vai e anota. E isso vai ajudando, porque quando a pessoa passa por uma crise, ela vai e lembra daquela anotação, ela lê. Tem cartões de enfrentamento que a gente pede para a pessoa colocar post-its em locais visíveis, para que ela possa ver ali com recorrência ao longo da semana. E do mesmo jeito, a gente está falando sobre um tipo de cartão de enfrentamento espiritual, que é a leitura da Bíblia. Você separa determinados versículos para que quando você estiver passando por um momento de crise, quando você estiver ouvindo aquelas vozes na sua mente, aquele pensamento de inutilidade, você pegar esses versículos da Bíblia que lhe traz motivação, que lhe traz alegria, que lhe traz esperança, que lhe traz fortaleza. Vamos dar prosseguimento agora no terceiro subtópico para a gente finalizar. A receita bíblica contra a depressão, a comunhão que sustenta. Não nascemos para viver sozinhos. Deus nos fez com o propósito de desfrutarmos da comunhão mútua. Se o depressivo tem o desejo de se isolar, nós precisamos dar o socorro nesses momentos de tanta dor e angústia. Isso é o que nós chamamos de rede de apoio. É uma espécie de fator de proteção. Existem os fatores de risco que nós falamos, mas também existem os fatores de proteção. E um dos fatores de proteção é a rede de apoio. Quando a gente está tratando, por exemplo, uma pessoa com ideação suicida, uma das primeiras coisas que a gente pergunta é sobre a rede de apoio. Quem é que você pode contactar se você tiver vontade de se ferir, se machucar, se cortar, se automutilar, tirar a própria vida? Quem é que você pode entrar em contato? Quem é a pessoa da sua confiança? Quem é o seu melhor amigo? E a gente vai ali montando essa rede de apoio, tendo esse número de emergências, esse contato de emergência, caso a pessoa ela queira tirar a própria vida, ou a pessoa ela queira se cortar, alguma coisa do tipo. Então nós precisamos ter essa rede de apoio. Se você viu aquele jovem que não está vindo mais para a igreja, aquele jovem que estava se isolando, aquele jovem que coloca na sua rede social palavras como eu queria sumir, eu queria que esse sofrimento acabasse, eu queria que Jesus me levasse. Isso muitas vezes é uma ideação suicida, muitas vezes é um pedido de socorro, é um clamor de uma alma. E Deus ele levanta como essa rede de apoio, Deus ele levanta como esse instrumento que ele vai usar para resgatar essa vida. Então, queridos, eu finalizo aqui essa aula, deixando aqui os nossos contatos, nosso contato de Instagram, nosso contato de WhatsApp, caso você queira entrar em contato. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, deixa aí o comentário, compartilha com outros professores que também ensinam esses jovens, ou às vezes ele nem ensina os jovens, juvenis, nem ensina essa faixa etária, mas a temática é importante. Essa temática ela é importante para todos nós, desde a criança até o obreiro mais antigo da igreja, porque a depressão ela não acomete só jovens, a depressão ela acomete todos. Até crianças hoje em dia estão vivendo quadro de depressão, sendo que a depressão na infância, na adolescência e na velhice, ela se manifesta de maneiras diferentes, sintomas diferentes, mas todos nós estamos vulneráveis a passar por um período de depressão. Então que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.